Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Brasil tem um grande potencial produtivo de leite, que vem crescendo a cada ano, pois há espaço tanto para o mercado interno quanto para as exportações. Dentre os estados brasileiros, Minas Gerais vem mostrando grande desempenho nesse quesito, gerando cerca de 1 milhão de empregos nessa área, sendo que nesse estado, cerca de 70% dos produtores são de pequeno porte e correspondem a aproximadamente 30% da produção estadual. Mas para que o Brasil alcance o devido espaço no mercado externo, por exemplo, os produtores leiteiros precisam estar preparados nos quesitos sanitários, alimentares e principalmente comercial, impostos pelos mercados consumidores. Um dos pontos vitais para o produtor ter sucesso é anotar detalhadamente tudo que for investido, pois somente assim poderá calcular corretamente o seu custo de produção. Esses dados precisam estar organizados para o sucesso da sua atividade no longo prazo, viu, produtor rural? O gerenciamento financeiro da pequena propriedade envolve o acompanhamento da entrada, da saída dos recursos financeiros utilizados por você, produtor rural, na sua produção. E tudo que esse produto gere, então, riqueza. Nós estamos fazendo um apanhado para que você, produtor de leite, pequeno produtor de leite, possa ter condições de praticamente de um investimento mínimo, aumentar a sua produtividade e, é claro, melhorar os seus ganhos. E o Fabrício Andrade, que é engenheiro agrônomo, especialista em alimentação para gado bovino de leite, ele tem algumas dicas. Na verdade, ele tem 10 mandamentos para o pequeno produtor. A gente já falou de alguns aqui e hoje nós vamos para o 8º mandamento. Fabrício, nós estamos inclusive utilizando aqui um material onde a gente está escrevendo. E é esse justamente o mandamento. Escrever, anotar, guardar todas as anotações para que possa, não só o pequeno produtor, mas também os profissionais que trabalham em parceria com esse pequeno produtor, o engenheiro agrônomo, o veterinário, enfim, toda essa equipe possa olhar as anotações e entender através desse histórico, né, desse gado que ele tem ali, do seu plantel, o que aconteceu, o que pode ser feito para que esse gado possa, é claro, ter uma saúde melhor, ter um rendimento melhor e assim vai, não é isso? É o que os agricultores já aprenderam a fazer há muitos anos atrás e que agora chegou a hora dos pecuaristas. Acabou esse negócio agora do produto pecuarista não saber interpretar os seus resultados e nem sequer anotar aquilo que eles estão fazendo. Então nós temos que aprender essa parte aí com os agricultores que já há muitos anos vêm fazendo isso. E hoje, se você perguntar a um agricultor qual que é o custo da sua soja, o custo de produção do seu milho, ele sabe de falar. Infelizmente, o produtor de leite ainda não sabe nos responder essa pergunta. Por quê? Porque não adota o 8º mandamento da produção de leite em pequenas propriedades, que é anotar e, depois de anotar, interpretar os resultados da sua propriedade. Como fazer isso? A primeira coisa, controle leiteiro. Então, eu vou anotar de vermelho para que possamos entender a gravidade desse assunto. Controle leiteiro. Você, produtor rural de leite, você anota a produção de leite do seu gado, da sua vaca? Você tem a vaca estrela. Você anota quantos litros de leite a vaca estrela deu no mês passado ou que ela deu na quinzena passada? Ou quantos litros de leite ela conseguiu produzir na semana passada? Muitos produtores não fazem isso. E dessa forma nós não vamos entender o que está acontecendo, o que podia acontecer. Por exemplo, você pega a mesma vaca estrela. Você sabe qual foi a última vez que essa vaca estrela deu cio? Você tem certeza se ela está prenhe realmente? E se ela estiver vazia? E se essa vaca já estiver dando 300 dias já de leite, estiver com uma lactação de 300 dias e ela estiver seca, ela vai secar daqui uns 10 dias. A média de produção de uma boa vaca leiteira seria de 300 dias. Quer dizer que ela fica 300 dias dando leite.
Então ela descansa mais uns 2 meses, depois ela vai produzir um outro bezerro e tornará a dar mais 300 dias de leite. Mas se ela não estiver prenhe, ela não vai parir, lógico. Se ela não vai parir, ela não vai produzir leite. Tem que ter bezerro para que possa existir leite. Agora, para que possa existir bezerro, nós temos que anotar os cios das vacas. Anotar para que nós possamos saber quais os animais estão vazios, quais os animais estão prenhes. Se tem animal vazio, qual a estratégia nós vamos adotar para que nós possamos fazer aquele animal emprenhar? Será com inseminação artificial? Será com monta natural? Como que vamos traçar uma estratégia se nós não sabemos sequer se esse animal está prenhe? Nós nunca recebemos uma visita de um veterinário para que ele possa fazer o diagnóstico de gestação, para que ele possa fazer o toque nos animais. Então é importante que nós adotemos esse ponto vital. Quando o veterinário nos visitar e for dar o toque nas vacas, nós temos que anotar qual vaca está prenha, qual está vazia. Se aquela vaca está prenha, em quantos dias está o bezerro que está dentro da barriga dela e dessa forma estimar qual vai ser a data do parto. Anotarmos a produção leiteira. Se não temos tempo para fazer essa anotação semanal, façamos quinzenal. Se não temos tempo para fazer a anotação quinzenal, façamos mensal, mas que possamos fazer no mínimo mês a mês, para que nós possamos saber quais os animais estão sendo produtivos, quais os animais não estão sendo produtivos, e desta forma nós possamos mensurar a produtividade de cada um e possamos traçar estratégias de aumento de produtividade para o futuro. Uma pequena propriedade é uma pequena empresa. Sendo assim, você, produtor rural, deve separar todos os gastos e receitas relativas à produção, para não correr o risco de misturar recursos economizados ao longo dos anos ou aquele destinado à sua renda familiar com aqueles valores aplicados na atividade agrícola e pecuária. Ou então, por exemplo, com a evolução da pecuária leiteira, seja tecnológica ou técnica, nós observamos a necessidade de trabalhar com análise de recursos da porteira para dentro, a melhor eficiência produtiva e econômica. A gestão de custo de produção está relacionada com as ferramentas gerenciais de controle que ajudam nas tomadas de decisões. Parece até um pouco chato, né? E é. Correr para pegar o caderno, anotar toda vez que o touro ou a vaca sobe então a carola, né? Pois é. Ou então, qual foi aí a produção de leite da vaca roxinha? Ou da vaca estrela, como o Fabrício falou, de todas as colegas em lactação mês a mês? É um pouquinho chato. E não só essas anotações, tem que anotar a temperatura máxima, a temperatura mínima todo dia, quantidade da chuva que caiu, a vaca que secou e por aí vai. É chato, mas no final das contas a diferença entre lucro e prejuízo mora nesses pequenos detalhes, as chamadas entrelinhas. Anotar a data de vacinação, vermifugação, tratamento contra berne, mosca, carrapato, aplicação de medicamentos, antibióticos, vitaminas e outros também, utilização do sal mineral, da ração, enfim, tudo. Todas e qualquer informações você deve anotar. Insumo utilizado no rebanho, tudo isso tem que anotar direitinho. Prática de gerenciamento que tem impacto direto na rentabilidade do produtor de leite. Controle zootécnico é cada vez mais adotado em propriedades que buscam aumentar a eficiência na gestão e investir em um manejo mais racional do rebanho. Pela técnica, você, produtor, faz anotações sobre informações da vida produtiva, controle de leite e também a reprodutiva, né? De todos os seus animais do rebanho. Com base nesse banco de dados, há vários modelos de planilhas e programas específicos para fazer esse controle. Você, produtor rural, não apenas identifica falhas produtivas ou reprodutivas do seu rebanho, como também passa a conhecer o plantel e sabe se ele está produzindo com eficiência. Com essas informações em mãos, pode-se adotar medidas corretivas. É o que diz o médico veterinário Marco Aurélio Carneiro Meira, da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo. Muitas vezes o produtor tira leite e não sabe quanto está tirando. Outras vezes ele tem eficiência, mas não dá conta disso. Para entender a importância desses controles zootécnicos em propriedades leiteiras, você, produtor, tem que se conscientizar de que atua em duas atividades distintas: criação de bezerras, que vão se tornar vacas após o primeiro parto, e a produção de leite propriamente dita.
Em cada uma delas, anotar os eventos importantes é indispensável. Na primeira atividade, diz o médico veterinário, deve-se identificar o animal, registrar a data de nascimento de cada novilha e o peso ao nascer. Nasceu a bezerra, começa o controle, afirmou Bergamaschi. Também o peso da novilha está relacionado à genética do pai e da mãe. E esse controle serve para saber se o touro utilizado não comprometerá o parto, segundo o técnico. Além disso, esse controle, se bem feito, pode ajudar você, produtor, a evitar gastos extras, já que uma bezerra gera custos na propriedade sem, por um período inicial, dar nenhum tipo de retorno. No bloco anterior, Fabrício disse da importância das anotações, também para que você, produtor de leite, possa pensar o que poderá fazer no futuro. Por exemplo, eu tenho que anotar ainda qual o preço que eu vendi o leite no mês X. E no mês passado, quando custou o leite, eu coloco lá, eu vou anotando tudo que eu puder. A minha produção de leite no mês de janeiro foi X, no mês de fevereiro foi 2X, no mês de dezembro eu já voltei para X de novo. Então eu vou anotando todos os dados que eu puder. E depois, com o auxílio de um técnico capacitado, eu vou interpretar, saber o que os animais estão me contando, saber o que as pastagens estão me mostrando, saber o que o manejo que eu adotei está me mostrando, saber o que a escolha que eu fiz de plantar na época das águas está me mostrando agora. Se eu escolhi plantar milho, eu sei que eu vou ter um custo de produção maior, porque silagem de milho é cara. Se eu escolhi plantar cana, eu vou descobrir depois, através das anotações, que o meu custo ficou mais barato, porque o custo de produção da cana é mais barato, dá mais trabalho mexer com cana, porém o custo de produção é mais barato. Mas como eu vou descobrir isso? Só através das anotações. E uma vez com as anotações em mãos, não adianta ter anotação e não saber interpretar o que as anotações estão me mostrando para que eu possa traçar as estratégias e resolver os problemas. Uma vez que eu sei que a minha propriedade não está rentável, se eu tenho em mãos anotações de tudo o que acontece ali dentro, eu posso traçar as estratégias juntamente com um técnico capacitado para que eu possa mudar essa realidade e fazer essa propriedade produzir mais, com mais eficiência, verticalizando a renda da minha propriedade para que sobre mais dinheiro no meu bolso no final do mês. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.